Fala, galera! O meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é o mais novo episódio do Crônicas de Nada. O futebol é, sem o menor fragmento de sombra de dúvida, uma das coisas que existem no mundo. Assim como a arte, a gastronomia, as criaturas marinhas, a floresta amazônica, o berimbau, a empadinha de camarão, o sorvete de pistache, o fascismo italiano, o jogo do bicho e o abandono paterno. E o futebol, pra mim, tem muito a ver com o abandono paterno. Deixa eu explicar um pouquinho por quê. Antes de tudo, pros ouvintes mais cascudos e mais antigos da audiência, fiquem calmos. Esse aqui não é mais um episódio em que eu fico choramingando porque eu não tenho pai. Combinado? Combinado. Bom, eu torço para o Fluminense Futebol Clube por causa da minha principal figura paterna, que não é o meu pai biológico, ok? Vamos fazer uma diferenciação entre essas duas figuras. Eu estive no Rio de Janeiro no último final de semana para acompanhar a final da Copa Libertadores da América, onde o meu time, Fluminense Futebol Clube, estava brigando pela glória eterna. Eu torço pro Fluminense porque a minha principal figura paterna torce pro Fluminense. Então, desde pequenininho, eu optei por fazer essa amizade e já gravitacionei em direção ao Fluminense Futebol Clube, e esse é o meu clube de futebol para a vida toda, para todo o sempre. E essa relação pai, filho, futebol não é novidade. É uma relação que existe também no mundo em abundância, certo? Talvez alguém aí da audiência tenha essa relação. E geralmente quando eu tenho que explicar para uma pessoa que não se importa com futebol por que o futebol é legal e interessante, esse é um dos fatores. O futebol como ponto de união, sabe? De comunhão entre as pessoas ao redor de algo. Da mesma forma que, sei lá, as pessoas vão se reunir ainda esse mês aqui no Brasil para ir no show da Taylor Swift. Tá ligado? É algo que primordialmente é entretenimento, seja esporte ou música, mas primordialmente é entretenimento. Mas que no seu ponto final, no fim da linha, é uma desculpa para a coisa mais importante do mundo, que é a comunhão entre seres humanos, certo? A diferença é que num show da Taylor Swift você tem chances muito menores de tomar uma garrafada na cabeça do que numa partida entre, sei lá, Flamengo e Botafogo. Mas, ok, né? Cada evento tem suas peculiaridades. Mas vamos lá. Sobre a questão paterna agora. Eu vi nesse final de semana no Rio de Janeiro uma coisa que eu achei especial, simplesmente, e que me remeteu a muitas questões paternas. Mas para isso eu queria falar sobre, primeiramente, sobre a última vez que eu vi o meu pai biológico na vida, que foi uma vez muito engraçada. Acho que já faz uns 10 anos, desde a última vez que eu vi meu pai biológico, e na última vez que eu vi ele, ele me deu dois presentes. Um intencional e um totalmente sem querer. Naquela época eu era adolescente e eu queria muito fazer um curso de artes cênicas na faculdade. Eu achava que eu tinha que ser ator, que eu tinha que estudar teatro e o caralho. E eu queria muito fazer artes cênicas. Aí, eu não sei se eu falei isso pro meu pai biológico, se minha mãe falou isso pro meu pai biológico. Eu só sei que era meu aniversário, a última vez que eu vi ele, uns 10 anos atrás, e ele me deu de presente um livro. E esse livro era a biografia do tenista, do jogador de tênis, Gustavo Kirten, popularmente conhecido como Guga, um dos sorrisos mais simpáticos do Brasil. E naquela noite que ele me deu esse presente, no meu aniversário, o meu pai biológico chegou pra mim e falou: eu procurei algum livro que tivesse a ver com teatro na livraria e eu não encontrei.
Então toma aqui de presente a biografia do Guga. Eu achei o presente engraçado porque ele era aleatório, mas anos depois eu fui compreender que naquela noite eu ganhei um outro presente. Eu ganhei uma experiência. E essa experiência é a experiência da incompreensão paterna, que era uma lacuna de experiências que eu tinha na minha vida, porque eu cresci basicamente sem pai, né? Sem um pai, meu pai. E é uma coisa que as pessoas que têm pai podem experienciar, vivenciar, testemunhar corriqueiramente no seu dia a dia, né? Que é, poxa, pai, não era isso que você achava, não é... Faltou sensibilidade ao Senhor e você não entendeu o que eu queria, você não entendeu a situação, insensibilidade paterna. Naquela noite eu experienciei isso e eu achei fantástico. Você quer estudar teatro? Você quer ler um livro sobre teatro? Toma aqui a biografia do jogador de tênis Gustavo Kuerten. Espetacular. Agora, nesse último final de semana, eu vivi com a minha principal figura paterna, nesse final de semana de jogo, de futebol, de coisa arada, de alegria, de blá blá blá, uma outra experiência da paternidade que eu ainda não tinha vivido, que é a derrocada do herói. A derrocada do herói. A derrocada do herói. Esse fenômeno é caracterizado por você olhar para os seus pais, seu pai, sua mãe, e perceber que eles não são heróis. Eles não são criaturas blindadas contra o erro. Eles são só adultos confusos. E quando você se torna um adulto confuso, você entende, caramba, essas pessoas não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Assim como eu. Tá ligado? Essa experiência eu nunca vivi com meu pai biológico, porque pra mim ele nunca foi um herói, ele sempre foi um bandido. Mas com a minha principal figura paterna, eu vim vivendo isso aos poucos. Só que hoje eu acho que eu tô bem adultinho. E nesse final de semana de convivência, e não pense aqui que ocorreu algum evento traumático, alguma coisa, uma situação chata, não. Papo de um dos melhores finais de semana da minha vida, diversão, alegria, emoções intensas, inenarráveis, especiais, maravilhosas, etc. e tal. Só que, entretanto, na minúcia, no detalhe, na observação, eu não pude deixar de observar, de reparar e de compreender, portanto, que a minha principal figura paterna é simplesmente, unicamente e tão somente uma pessoa confusa. E essa realização, essa percepção, essa ficha caiu sobre a minha cabeça no meio da cidade do Rio de Janeiro. Caiu como um meteoro. Caiu como um prédio em implosão. Caiu como uma caverna enderrocada. Caiu como uma luva. E eu falei, caramba, mais uma experiência de paternidade que eu acabo de viver, de testemunhar. Eu não acredito. Esse cara aqui, que eu tanto amo, tão especial pra mim, ele não é um herói. Ele é só uma pessoa confusa. Caramba, que experiência especial. E aí você pode se perguntar, mas João Vitor Panda, você não havia vivido essa situação com a sua mãe? Não. A minha mãe também é uma pessoa confusa. E eu sei que ela é uma pessoa confusa porque justamente por não ter tido um pai, eu tenho uma relação espetacular com minha mãe. Uma relação de amizade mesmo, de cumplicidade, de conversa, de troca, que eu acho que a maioria das pessoas não tem. Sendo bem sincero, brutalmente honesto. Falando a verdade. É uma relação bem legal que a gente tem, bem especial mesmo. E com a minha mãe eu nunca tive esse momento. Talvez pequenas doses, mas nunca foi tipo, caramba, a derrocada do herói. Porque ao mesmo tempo que eu não construí a minha mãe como uma figura mitológica na minha cabeça e na minha vida, como alguém que não pode errar,
Porque eu sempre vi os erros dela e sempre conversei com os erros dela. Sabe, eu nunca transformei ela numa lenda. Porque pra mim ela sempre foi extremamente humana, da melhor forma possível. Mas ao mesmo tempo, a minha mãe, por ser uma pessoa extraordinária, ela é muito mais romantizável. E quando você romantiza alguma coisa, você propositalmente ignora os defeitos e foca nas partes boas. Certo? Então, eu nunca tive o momento de derrocada do herói direcionado à figura da minha mãe. Porque eu sempre romantizei a figura da minha mãe como uma pessoa que tem defeitos, esses defeitos a tornam humana, mas eu sou perfeitamente capaz de fazer o esforço consciente para ignorar esses defeitos e focar no quanto ela é uma pessoa admirável e espetacular. Certo? Mês passado, eu fui para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, que tão frequentemente é posicionada em situação de dicotomia em relação à cidade do Rio de Janeiro. É ou não é? Paulista compara o Rio de Janeiro com São Paulo, carioca compara o Rio de Janeiro com São Paulo, um acha que o outro é melhor, é um eterno embate. Eu estive em São Paulo no mês passado, inclusive a última vez que eu estive no Rio de Janeiro, ainda esse ano, eu estive no Rio de Janeiro com um paulista. E esse paulista, meu amigo Danilo, ficava o tempo todo, né? Por mais que ele goste do Rio de Janeiro, ele não conseguia deixar de puxar uma sardinha para São Paulo. Porque é a cidade dele, certo? Ele tava escolhendo ali, caramba, olha só, São Paulo, ó, isso aqui é legal no Rio, mas assim, etc e tal, coisa e tal, tal e coisa, São Paulo. O eterno embate, a eterna dicotomia. Rio, São Paulo. E enquanto eu estava no Rio de Janeiro, nesse final de semana espetacular que eu vivi na minha vida, enquanto eu olhava para aquelas belas praias, enquanto a gente ficava num Airbnb na Zona Sul, fingindo que a gente era uma Helena do Manuel Carlos, só que com um orçamento muito, muito, muito mais limitado que o de qualquer Helena do Manuel Carlos, quando a gente estava fingindo que a gente tinha condição ali, não, beleza. Por 3 dias a gente tá morando na Zona Sul do Rio de Janeiro, foda-se. Por 3 dias a gente tá fingindo que a gente é a Helena do Manuel Carlos e que essa é a nossa vida. Vambora. Vamos curtir. Enquanto eu olhava tudo aquilo e a música Wave do Tom Jobim ficava tocando na minha cabeça, tananana, tananana, era inevitável, meus amigos, romantizar o Rio de Janeiro. É inevitável romantizar o Rio de Janeiro. E eu acho, lembrando da minha descrição de momentos atrás, que a minha mãe é muito parecida com o Rio de Janeiro. E eu não quero dizer aqui que a minha mãe é uma pessoa... Calma aí que tocou o interfone. E eu não quero dizer aqui que a minha mãe é uma pessoa extremamente violenta. Não entenda dessa forma, nenhuma comparação é perfeita. Ela não é extremamente violenta e nem a comparação é perfeita. Entretanto, é muito mais fácil de romantizar, ignorar os defeitos e espetacularizar a parte boa. Ou seja, São Paulo é pai, mas o Rio de Janeiro é mãe. Tinha uma coisa que eu tinha anotado no bloco de notas pra falar nesse episódio, mas eu resolvi não falar porque eu achei que ia ser uma volta muito grande e que não ia ter nada a ver com o assunto, na verdade. O que, às vezes, é um episódio inteiro aqui desse programa, né? Várias voltas incompreensíveis, inacreditáveis, que não tem nada a ver com o assunto. E às vezes a gente tem que se perguntar também o que é o assunto, né? Num programa que tem nada no nome. Crônicas de nada. Que assunto? Porra, eu, hein?
Mas eu resolvi falar, ó, já tô desviando do assunto de novo. Caralho, mano, é inevitável eu acabar sendo metalinguístico. Por mais que eu esteja num momento de birra com metalinguagem. Mas tá vendo aqui, ó, eu já deixei de falar o que eu queria falar novamente pra comentar uma coisa que eu tinha acabado de comentar, e daí isso me faz demorar mais pra chegar no meu ponto. Só que o meu ponto, ainda assim, é sobre exatamente isso que eu tô fazendo. De ficar fazendo uma boneca russa de pensamentos, sabe? Eu tô sempre abrindo uma caixinha, pegando o que tem na caixinha, abrindo outra caixinha, pegando o que tem na caixinha. Aí eu olho pra trás e tá toda a boneca russa aberta, assim, que era uma coisa dentro da outra. E eu tô desviando do assunto agora e o assunto é desviar do assunto. Na verdade, o assunto não é desviar do assunto. Deixa eu voltar pro assunto. Por mais que, né? O que será que é o assunto? Bom, eu só resolvi falar dessa parte aqui do programa justamente porque o interfone tocou no bloco anterior. Eu ia cortar esse trecho aqui, só que como o interfone tocou, isso me fez pensar numa coisa. O interfone acabou de tocar e deu pra ouvir, e meio que estragou o momento que eu tava numa crescente ali. Eu tava fazendo meio de improviso o que eu tava falando aqui no primeiro bloco. Algumas coisas eu tinha anotado, outras saiu na hora, assim. E na hora que o interfone tocou, eu já sabia o que eu queria falar e como eu queria finalizar o bloco. Só que daí o interfone tocou e eu pensei, caralho, mano, bem no momento que eu tava construindo pro negócio que ia ser o bagulho que eu acabei de pensar e ia ficar muito legal, aí tocou o interfone. Aí eu pensei, pô, eu posso cortar essa parte e regravar só o finalzinho, né? Onde tá sem o interfone interrompendo essa minha crescente de pensamento, e daí eu coloco só a parte que eu quero mesmo, pra não perder o efeito. Só que aí eu lembrei do que eu anotei de falar ontem e resolvi falar justamente pra comentar sobre o toque do interfone. O que? Que é? Qual é o assunto? Ontem, quando eu tava voltando do Rio de Janeiro, a gente voltou do Rio de Janeiro de carro. A gente saiu do Rio de Janeiro por volta de meio-dia. Eu cheguei na minha casa em Curitiba 3 da manhã, certo? Claro, a gente parou pra comer, pra esticar as pernas, ficar de boa, tudo mais, mas foi essa duração de viagem. E alguns trechos dessa viagem de madrugada. E de madrugada, a gente tá num momento ali, olha esse momento. A escuridão da estrada. A mais densa e profunda escuridão rodoviária. Esse é o cenário. A única coisa que está iluminando a estrada são os faróis do carro no qual você se encontra. Eu estava no banco da frente e a principal figura paterna que eu descrevi no começo do episódio dirigindo. Eu estava tentando me manter acordado para o motorista não ser a única pessoa acordada no carro. E eu tava nesse estado de, caralho, mano, profunda escuridão entre o sonho e o som, delírio, maluquice. Quando os seus pensamentos vão se tornando a estrada, tu tá olhando tanto aquela escuridão, tu tá perdido em pensamento, tu tá quase caindo no sono, sabe? Tá num estado meio, novamente, ele, meio David Lynch das ideias, sabe? É como se fosse na zona de consciência que o David Lynch opera pra fazer as suas obras. E nesse momento de zona de consciência, eu tava pensando justamente sobre o que eu ia falar no programa de hoje. E o que eu tava pensando era: caramba, amanhã eu posso falar sobre o que eu tô pensando agora, que é sobre o formato do programa. Disso, de ficar puxando um negócio, eu puxo outro negócio, eu puxo outro negócio, como se eu sempre estivesse desconstruindo os meus pensamentos. Sabe? Não desconstruindo no sentido de ficar desconstruído, de feminista. Num sentido de, sabe, desmontando as coisas, encaixando de volta. E eu acho que esse é o cerne do programa. E eu acho que às vezes eu penso, pô, será que eu não deveria escrever um roteiro antes? Tem alguns episódios que são roteirizados inteiramente e eles são mais redondinhos. Mas aí eu concluo, não, a espontaneidade faz parte do programa. Só que daí eu penso, será que não é isso que eu venho usando como desculpa a minha vida inteira? Pra todas as coisas que eu faço? Será que o que eu chamo de espontaneidade não é simplesmente preguiça? Mas eu penso, não, preguiça não é, porque eu faço muita coisa, eu tento ser produtivo. Tô sempre ativo, sempre fazendo 1 milhão de paradas. Então preguiça não é, talvez seja espontaneidade mesmo.
E daí eu, nesse momento, novamente de desencaixar as peças do meu próprio pensamento, lembrei de um momento muito maluco na minha vida, onde eu também estava fazendo isso, só que num contexto completamente diferente. Eu estava num carnaval na praia com os meus amigos, e nesse carnaval eu estava muito bêbado, muito maluco. Era uma época onde eu era notório por ser um dos maiores beberrões da humanidade. Eu bebia muito. E eu tava maluco, doidão, fora de série, fora de mim. Mas curtindo horrores. Não tava dando vexame, tava só curtição total. Aí, veja bem, eu tava meio ali, meio de olho, meio que sim, meio que não, numa menina que também tava lá no evento. E eu acho que eu percebi em dado momento que ela queria ficar comigo. E só que eu tava muito bêbado, muito além da conta. E daí a gente meio que foi se afastando do resto do pessoal. Não sei se ela me convidou pra conversar, alguma coisa assim. E a gente foi se afastando muito, muito, muito do resto do pessoal. Muito, muito, muito mesmo. Até o momento que a gente tava num canto da praia que só tinha a gente. E eu tava muito bêbado. E eu comecei, olha que, ai, que animal, a fazer exatamente isso que eu tô descrevendo agora. E eu tava meio que desmontando meus pensamentos, assim, falando: porra, aí eu tô. Geralmente eu tô pensando num negócio. E daí eu já começo a pensar em outro, mas não de um jeito que eu penso, tipo, eu tô fazendo isso porque eu sou muito inteligente. De um jeito que eu tô fazendo isso, tipo, caralho, será que eu não consigo me concentrar numa coisa? Será que essa é minha arma secreta? Será que esse é meu maior defeito? Pensa, eu falando isso e a garota ali, né? A gente no canto da praia, sozinho, só nós dois. E eu, porra, mas aí eu sempre me sinto assim, como se eu não fizesse as coisas direito, mas ao mesmo tempo eu faço muitas coisas e eu tô sempre me esforçando, mas parece que eu sou tão preguiçoso e não sei o quê. Exatamente a mesma reflexão que eu tava tendo no carro ontem à noite. Eu tava tendo com essa garota anos atrás, num carnaval. E por isso que eu lembrei, né? A mente nesse estado David Lynchiano da matéria, da coisa, da escuridão, ela vai entrando nesses caminhos e de repente, bum, eu tava lá anos atrás olhando a estrada, mas o meu cérebro foi transportado para anos atrás, onde eu tava com essa garota no canto da praia, no carnaval, longe de todo mundo, e só falando isso, falando, falando, falando com ela, falando, falando. E a garota, claramente de saco cheio, ela só pegou e começou a me beijar na boca, assim. Só pra, tipo, cala a boca, mano. Eu não vim até aqui, até o canto da praia contigo, pra ficar ouvindo essa ladainha. A gente tá dois adolescentes malucos bêbados aqui, a gente tem mais é que se beijar mesmo. E assim o fizemos, né? Começamos a nos beijar ali e tudo mais. E beijo vai, beijo vem. Do nada, ela olhou pra mim e falou assim: Meu, cara, eu tô com muita vontade, assim, sabe? Não falou com essas palavras, mas ela estava propondo que a gente começasse a transar ali no meio da praia. E eu fiquei tipo, pô, não, né? Tá todo mundo esperando a gente lá, vamos voltar lá, tá tudo bem, não, não, vamos, tá tudo certo. Super cortei a brisa da garota, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu realmente não estava disposto a transar no canto da praia naquele momento. E daí a gente voltou pra lá. E do nada eu voltei pra minha consciência e pensei, caramba, eu tô aqui de volta, eu tô aqui no carro. Eu tô aqui, caralho. Meu Deus, eu fico enfiando um pensamento dentro do outro. De repente eu tava de volta lá naquele carnaval no meio da praia, vivendo aquilo. E agora eu tô aqui no meio da estrada, caindo de sono. Daí eu já comecei a pensar, porra, será que eu deveria ter transado com a menina naquele dia? Porra, de repente teria sido uma aventura maluca, caramba, no meio da praia, não sei o quê. De repente não teria acontecido nada também, né? No estado de bebum que eu tava, era muito mais provável eu ter caído no chão desmaiado do que a gente de fato ter feito alguma coisa. Só que novamente já comecei a essa desmontação de pensamento no meio da estrada, quase dormindo, quase cochilando, sabe? Realmente na fronteira entre o sonho e o delírio. E será que não é assim que o time do Fernando Diniz do Fluminense joga futebol? Será que não foi esse estado entre o sonho e o delírio que nos levou a ser campeões da Libertadores? É, hein? Será que o Fernando Diniz é o David Lynch do futebol?
Hein? Às vezes uma coisa que não faz sentido. Tu tá olhando o negócio, tu tá olhando um filme do David Lynch. Aí tu pensa, meu Deus, irmão, que porra é essa? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, que efeito é esse? Que corte foi esse? O que que ele tá fazendo? O que que isso significa? Da mesma forma que às vezes tu tá assistindo um jogo do Fluminense e tu pensa, meu Deus, mano, como pode? Se o John Arias é o ponta direita e o Keno é o ponta esquerda, o que que eles estão fazendo os dois no mesmo lado do campo? O que que tá acontecendo aqui? Isso é futebol? Isso é cinema? Isso significa alguma coisa? Ou não? Hein? Seria muito perfeito se o interfone tocasse de novo agora. Pô, eu não sou nem doente, nem doido de terminar esse episódio sem falar especificamente da vitória do Fluminense contra o Boca Juniors e do que eu vivi lá. Eu tava lá, eu não tava no Maracanã porque a gente não conseguiu ingresso. Muita gente não conseguiu ingresso, né? Tipo, porra, é um evento astronômico muito grande, enorme e óbvio, muito mais gente ia ficar de fora do que ia conseguir entrar. Porque, né, não eram tantos ingressos disponíveis e tal. Era 20 mil ingressos para a torcida do Fluminense, 20 mil para a torcida do Boca, e tinha as áreas que eram mistas, né, misturadas, mas basicamente, sei lá, 60 mil pessoas iam estar dentro do Maracanã e, porra, o Fluminense tem o quê? 7, 8 milhões de torcedores. E muitos foram pro Rio de Janeiro, mesmo sem ingresso, assim como eu. Claro que eu tava torcendo por um milagre, né? Pensando, caralho, mano, já pensou se acontece alguma coisa e eu tô lá no Rio e eu consigo entrar no estádio? Já pensou? Ou sei lá, se surge um ingresso na hora lá e daí eu consigo comprar e não sei o quê. É, isso não daria certo porque ia estar caríssimo, né? Então, sei lá. Mas mesmo assim, a esperança era essa. Só que a gente já tava meio conformado que não ia conseguir ingresso e a gente ia estar no Rio de Janeiro para curtir o clima e para assistir o jogo no telão com toda a torcida do Fluminense, um mar de gente e vamos lá, vamos curtir. Só que olha isso, cara. Fomos no carro, eu, o meu tio Ney, né, minha principal figura paterna, o meu primo Arthur, que é filho desse meu tio, a minha irmã Betina, que eu já expliquei aqui, ela é minha prima, na verdade, só que a gente foi criado como irmãos porque ela também é uma criança sem pai. O pai dela se divorciou da mãe dela logo depois que ela nasceu e super mesmo caso, abandono paterno. Então, tanto eu quanto ela, a gente teve esse nosso tio como nossa principal figura paterna. E por isso também a minha irmã, assim como eu, talvez até mais que eu, é doente pelo Fluminense. Doida, doida, doida. É torcedora assim de. Tipo, a semifinal que foi contra o Internacional, o Fluminense estava perdendo quase o jogo inteiro. A minha irmã viu o jogo inteiro de joelho, ajoelhada no chão. E ela falou: eu só levanto daqui quando o Fluminense ganhar esse jogo. E ganhou. E então tava no carro eu, meu tio, a minha irmã, o meu primo, que é filho desse meu tio, e a Júlia, né? Minha companheira, minha namorada, meu amorzinho. Que, aliás, é filha de um flamenguista, né? Mas que eu tô tentando trazer ela pro lado do Fluminense e eu sinto que eu tô conseguindo. Ela não se importa super com futebol, mas óbvio, né? Pô, uma viagem pro Rio de Janeiro é curtição, é alegria, e ela queria estar junto e eu quero estar junto dela sempre. Aí, beleza, né? O bonde estava formado, só que a minha tia, óbvio, não cabem 6 pessoas no carro, então ela não podia ir com a gente no carro. Ela foi de avião, tá ligado? Tinha comprado passagem faz tempo já, tava tudo combinado. Foi de avião. Só que ela quase que não vai, porque ela acordou atrasada, o voo era tipo 6 da manhã, ela acordou 5, era em outra cidade. Ela tentou chegar na corrida no aeroporto e perdeu o voo. Por ela ter perdido o voo, ela ia ter que fazer uma outra conexão, esperar uma passagem que ia ser só às 6 da tarde. Ela já tava, tipo, 6 da manhã no aeroporto.
Aí ela ia tomar um chá de aeroporto gigantesco, assim, não sei se os voos estavam cheios, não entendi qual que foi a história. Ou se ela comprou o que era menos absurdo de caro, a diferença, porque ia ter que pagar uma diferença. Só sei que ela ficou lá no aeroporto. Aí ela pagou a taxa pra ficar na sala VIP do aeroporto. Que era uma taxinha lá, tipo, sei lá, cento e poucos reais ela pagava e ela podia ficar lá. Porque como ela tava em outra cidade, ela queria tomar banho, e na sala VIP tem essas coisas, tem comida e tal. Aí beleza, sei que ela pagou a taxa e foi pra lá. Não sei dos detalhes. Mas enquanto ela tava lá, ela fez amizade com uma mulher. Olha essa porra, mano. Ela fez amizade com uma mulher que era uma das responsáveis, eu não entendi se ela era arquiteta ou engenheira, mas ela consultou o. Ela foi consultora na reforma do Maracanã. Do nada. Minha tia perde o voo e quando ela vê, ela tá conversando, justamente porque ela perdeu o voo dela, tava conversando com a mulher que participou da reforma do Maracanã. E a gente tava indo pro Rio por causa do jogo. E daí a mulher falou que já tinha sido convidada várias vezes pra ir em jogo, mas nunca tinha ido. Que ela tinha cadeira cativa no Maracanã, mas nunca foi. Aí quando a gente tava no Rio, quando a gente encontrou a minha tia, a gente falou: caralho, manda mensagem pra essa mulher aí, vê se ela não consegue botar a gente dentro do estádio, vai que ela tem algum contato. Porque elas ficaram amicíssimas, né? Ficaram o dia inteiro conversando na sala lá. Mas não deu certo, a mulher não conseguiu botar ela pra dentro. Mas eu já pensei, caralho, mano, se isso acontece, ia ser o bagulho mais surreal do mundo, assim. Meu Deus, a minha tia perdeu o voo e dela encontrou uma mulher que conseguiu botar a gente pra dentro do jogo. Mas infelizmente não aconteceu. Aí o que, que ficou combinado? Que a gente ia ver o jogo no telão da Cinelândia lá, né? Que era onde ia ter o evento oficial da prefeitura, um telão gigantesco. A gente foi pra lá, tipo, 2 da tarde, o jogo era às 5. Ficamos num lugarzinho bem maneiro, perto do telão, e vambora. O meu amigo Igor, que é ouvinte aqui do programa, que me seguia no TikTok, me seguiu no Instagram, torce pro Fluminense, começou a me mandar mensagem falando do Fluminense. Aí eu adicionei ele no WhatsApp, porque a gente sempre conversava durante o jogo no Instagram. Eu falei, irmão, me passa teu zap, vamos evoluir nossa conversa. Aí ele, cara, um cara que do nada me seguia no TikTok, comecei a conversar com ele no WhatsApp por causa do Fluminense. A gente ficou muito amigo, a gente fica conversando a semana toda, e ele mora no Rio. E daí eu ia conhecer ele no dia do jogo, que a gente ia ver o jogo junto. No dia do jogo, ele tava passando mal de vomitar, de diarreia, de pressão baixa, falando que ele não conseguia ficar 1 minuto em pé. Aí a minha irmã, que é estudante de medicina, começou a mandar áudio pra ele no meu celular. A gente já tava lá na Cinelândia. Multidão, telão. Faltava tipo 1 hora pro jogo. A gente foi cedo pra pegar um lugar bom, né? E encheu, lotou. Foi inacreditável. Depois que eu vi as imagens do mar de gente que tinha, eu pensei, caralho, mano, eu tava ali no meio. Que surreal, que especial que foi. Sério. E daí, tipo, faltando 1 hora pro jogo começar, o meu amigo falando, porra, mano, eu não acredito, caralho, a gente esperou esse jogo o ano inteiro, agora eu tô aqui passando mal, não consigo nem levantar, não consigo ficar em pé, tô vomitando, tô estragado. E a minha irmã, que é estudante de medicina, eu dei o meu celular pra ela e falei, pô, ele tá sentindo isso, porra, sei lá, tu não... Claro, ela não é médica, né, mas ela deu umas dicas, falou, porra, de repente tenta tomar tal remédio, tenta tomar tal negócio que era um isotônico lá, que tinha vitamina, que não sei o quê. Sei que ele seguiu as dicas da minha irmã e falou: foda-se, tô indo pro jogo. Voltei à vida, tô indo pro jogo, vou encontrar vocês aí. Ele encontrou a gente faltando, tipo, sei lá, 15 minutos pra começar o jogo. Ele conseguiu atravessar a multidão, fiquei mandando foto pra ele com ponto de referência pra mostrar onde a gente tava e chegou. E a gente tava no meio da muvuca, assim, no meio, bem perto do telão, no meio da muvuca, logo atrás de onde tinha a câmera da Globo. Uma aluna minha, inclusive, falou que me viu na Globo, na TV, e eu perguntei, tá falando sério ou tá zoando? Ela falou, não, tô falando sério, eu vi. Não é impossível, porque realmente a gente tava longe, mas tava bem atrás da câmera da Globo, então não sei. O drone passava por cima também, talvez nesse momento. Ou a minha aluna tá me zoando, não sei. Mas eu tava lá, bem no meio da muvuca, só que o meu tio e a minha tia, eles ficaram num lugar um pouquinho mais afastado, mais pro canto, perto de uma escada, assim, onde a minha tia conseguia sentar, porque a minha tia passa mal em multidão, assim, coisa nada, ela tem labirintite, e o meu tio ficou lá junto com ela pra ela não ficar sozinha, óbvio. E eles assistiram o jogo de lá, e na muvuca estávamos eu, Júlia, minha irmã, meu primo e o meu amigo Igor. E começou o jogo. E assim, pra quem não entende muito de futebol, não curte, não acompanha, deixa eu explicar qual que era a situação e por que que esse era um dos dias mais importantes de todos
e porque eu tava tão ansioso, preocupado, nervoso e empolgado. O Fluminense Futebol Clube não tinha nenhum título desse campeonato, que é o campeonato mais importante da América do Sul, a Copa Libertadores da América. A gente já tinha chego na final desse campeonato no ano de 2008, só que a gente perdeu para um time do Equador chamado LDU, numa partida que foi assim, caralho, mano, torturante, que o Fluminense merecia ganhar, mas que perdeu por causa da arbitragem, perdeu porque o adversário era catimbento, ficava enrolando o jogo, ficava fazendo faltinha, ficava se jogando no chão. Atitudes totalmente anti-jogo. E beleza, perdeu, fazer o quê? Não tem jeito. Mas era uma obsessão da torcida do Fluminense ganhar esse título, que tinha a sensação de que em 2008 tinha sido roubado da gente. Num jogo que tinha tudo para terminar com um final feliz. Tudo. O Fluminense, nessa época eram 2 jogos ainda. O primeiro, o Fluminense perdeu de 4-2. No dia, eu tinha 10 anos em 2008. No dia seguinte, o Fluminense perder de 4-2, eu fui pra escola com a camisa do Fluminense embaixo do uniforme. Todos os meus amigos que torciam para outros times estavam me zoando, falando que o Fluminense já tinha perdido. E eu falei, no Maracanã a gente vai resolver e no Maracanã a gente vai ganhar. Quando chegou no Maracanã, a gente tomou o primeiro gol. Então a gente já saiu em desvantagem e já estava somando a desvantagem do jogo anterior. O adversário estava na frente. Só que a gente fez 3-1 para levar o jogo para os pênaltis e nos pênaltis a gente perdeu. E daí várias falhas de arbitragem no meio. Eu lembro até hoje o nome do juiz desse jogo, Hector Baldassi. Um homem que, se eu tivesse numa sala com Hector Baldassi, que apitou a final da Libertadores do Fluminense em 2008, se eu tivesse trancado numa sala com ele, com, sei lá, Adolf Hitler e com o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e eu tivesse uma arma com 2 balas, eu daria 2 tiros no Hector Baldassi, juiz que apitou a final da Libertadores do Fluminense em 2008. Tá ligado? É isso aí. 15 anos depois, exatamente 15 anos depois, o Fluminense chega na final de novo. E agora a final não é mais 2 jogos, um jogo no campo de um time e um jogo no campo de outro time. Agora a final é um jogo só, jogo único. E é num estádio aleatório, pode ser em qualquer estádio da América do Sul, desde que tenha, né, um mínimo de critério e tudo mais. E nesse ano, sem saber que ia ser o Fluminense na final, já no começo do ano estava decidido. Ia ser no Maracanã. No estádio do Fluminense, que é do Fluminense e do Flamengo, na verdade, né? Mas no estádio do Fluminense, no mesmo estádio onde exatos 15 anos atrás a gente perdeu esse título. Exatamente 15 anos depois ia ser no mesmo estádio. E o Fluminense precisava chegar na final. E chegou. Chegou tendo o melhor ataque da competição, tendo o artilheiro da competição, tendo histórias de superação inacreditáveis, porque o Fluminense, caralho, o Palmeiras estava na outra semifinal e perdeu, não conseguiu chegar. Palmeiras que é, tipo, consistentemente o melhor time do Brasil há alguns anos, que tem um trabalho muito sólido e tudo mais. O Flamengo não chegou na final, que é, tipo, literalmente o time mais milionário da América do Sul, que tem o elenco mais caro, que não sei o quê, dinheiro pra caralho, blá blá blá. O Fluminense, com vários jogadores desacreditados. O goleiro do Fluminense veio pro Fluminense de graça, porque o time que ele tava antes não queria mais ele. Vários jogadores vieram pro Fluminense de graça. O Marcelo, que era... Agora, quem não curte futebol, meu Deus, essa parte vai ser uma doideira, né? Vários nomes aleatórios. O Marcelo, que é, tipo, um dos maiores laterais da história, que ganhou 5 Champions League, que é a Libertadores da Europa, foi revelado pelo Fluminense, voltou esse ano pro Fluminense, tá ligado? Voltou e tava ali querendo jogar o clube que revelou ele tá de volta. Caralho, vários jogadores com histórias inacreditáveis, assim, o John Kennedy, que é um atacante nosso, ele tinha saído do Fluminense por má disciplina. Ele teve problema com droga, e daí ele foi emprestado para um time que foi rebaixado para a Série C, se eu não me engano, que era o Ferroviário. Mas o Fernando Diniz acolheu o menino de novo. O Fernando Diniz, que é o técnico do Fluminense,
falou, não, tu vai jogar e não sei o quê. E o Fernando Diniz tem muito essa filosofia, ele é psicólogo de formação, né? Ele tem muita filosofia de tipo, não, eu quero ajudar o jogador para além do campo, eu quero, tipo, abraçar o jogador enquanto pessoa. Ele tem uma filosofia muito humana, assim, e um jeito muito maluco de enxergar futebol, que alguns chamam ele de louco, tem gente que fala que ele é uma fraude, tem gente que fala que ele é um gênio, e ele até hoje não tinha ganhado um grande título. Ele ganhou o Carioca com o Fluminense esse ano também, mas faltava ele ganhar um grande título para pararem de chamar ele de fraude, de louco e verem que ele tem uma ideia de futebol especial. E ele abraçou esse menino, o John Kennedy, e falou: não, tu vai se recuperar, tu vai sair das drogas, tu vai, caralho, focar na tua carreira, tu vai brilhar, tu é gigante. E esse time chegou na final literalmente contra tudo e contra todos, com o poder da amizade, com um elenco que todo mundo falava que tava cheio de jogador velho, que ninguém dava nada, que não era o favorito e chegou na final. Fluminense Futebol Clube na final da Copa Libertadores da América. 15 anos depois de ter perdido no mesmo estádio. E a hora era essa, era só ganhar esse jogo. E o Fluminense ganhou. E antes do John Kennedy, ele começou no banco, antes dele entrar no jogo, o Fernando Diniz olhou no fundo dos olhos dele e falou: tu vai fazer o gol do título. Tu vai fazer o gol do título, tu vai trazer o título pra gente. Tu vai entrar em campo e tu vai fazer o gol do título. E ele entrou em campo e ele fez o gol do título. Tem filmagem disso do Fernando Diniz falando: não, tu vai fazer. E antes disso, o John começou a sair uns áudios do John Kennedy falando com os amigos dele no WhatsApp, dizendo: não, eu tô sentindo, eu vou fazer o gol da final, eu vou fazer o gol do título, vou virar ídolo, não sei o quê. Esse cara que deu a volta por cima, que tava no fundo do poço, ele fez o gol do título. Inclusive, antes do jogo, meu amigo Evaldo me mandou uma mensagem no WhatsApp falando: ah, o herói improvável da final da Libertadores vai ser o Guga, que é um lateral reserva do Fluminense. Falou, ele vai entrar em campo e vai fazer o gol decisivo. E o Guga entrou em campo e quase, com o jogo quase acabando, quando o Fluminense estava ganhando de 2-1, ele meteu uma bola na trave. Quase entrou o gol do Guga. E o Evaldo ia estar certo. Ia ser, caralho, o gol do título de um herói improvável. Mas a bola não entrou, porque o gol do título tinha que ser do John Kennedy. O gol da volta por cima. O roteiro perfeito. Fluminense Futebol Clube campeão da Copa Libertadores da América. E quando o John Kennedy fez o segundo gol, a gente gritou tanto, a gente pulou tanto. Caralho, a Cinelândia explodiu, foi inacreditável. Um mar de gente, todo mundo gritando ao mesmo tempo, milhares de corações batendo no mesmo ritmo, inacreditável. E no meio da comemoração do segundo gol, o meu óculos caiu do meu rosto. E eu falei, fudeu, alguém vai pisar no meu óculos, vai quebrar. Eu, em um segundos, assim, eu me abaixei, o joelho do pai tá em dia, me abaixei e consegui catar o óculos do chão, ninguém pisou no meu óculos, eu botei ele de volta na cara, comprei mais uma cerveja, a gente continuou comemorando, bebendo coisa arada. Fluminense campeão da Copa Libertadores da América, simplesmente. Tá ligado? Bom, eu precisava ter um trecho do episódio aqui falando sobre isso. Eu nem preparei nada, não escrevi, eu só tô falando de memória aqui o que aconteceu. E lembra que o meu tio tinha ficado separado, né? Ele tava sentado do outro lado da praça lá. Quando acabou o jogo, depois a gente ficou assistindo a comemoração, levantar a taça, a gente foi encontrar eles. E, né, quando deu o apito final e o Fluminense foi campeão, eu abracei a minha irmã, abracei todo mundo ali, o Igor, a minha namorada, o meu primo. Cara, eu chorei na hora do apito final de, caralho, é isso. Aquela noite que começou em 2008, terminou agora, que a gente foi campeão merecidamente, o roteiro perfeito. E quando eu tava indo encontrar o meu tio e a minha tia, meu tio, né, minha principal figura paterna, ele tava com a camisa do Fluminense e eu bati no escudo que fica no peito dele, bem em cima do coração, e falei, ó, é culpa tua, a gente tá aqui por tua causa. E daí eu dei um abraço nele, e foi isso. O roteiro perfeito. E continuamos lá assistindo a comemoração, e bebendo, e curtindo com todo mundo. E foi surreal. Esse último trecho foi bem mais espontâneo do que o esperado, né?
mas já fica justificado porque eu tinha falado de espontaneidade e refletido sobre o formato do programa no segundo bloco, então meio que tá tudo certo e vamos que vamos, bola pra frente, só alegria. Eu não sei se eu falei aqui no programa, acho que eu falei, mas eu tinha falado nas redes sociais aí. Olha, minha voz ainda não voltou completamente. Hoje é segunda-feira, o jogo foi sábado e eu ainda tô com a voz desse jeito. Mas falando em voz, a minha promessa, se o Fluminense ganhasse a Libertadores, é que eu ia ficar uma semana em silêncio. Uma semana sem pronunciar nenhuma palavra. E o Fluminense ganhou a Libertadores e eu farei isso. Eu vou ficar uma semana no mais profundo, absoluto e completo silêncio. E tá reforçada a promessa aqui. Não vai ser essa semana agora, porque eu ainda tô trabalhando, né? Eu sou professor, eu tenho que dar aula, eu tenho que falar. Não sei Libras, não consigo falar em Libras e não sou pago para isso também, sou pago para falar palavras no caso, com a boca. Aí, o que eu pensei? E eu já vou marcar aqui com todo mundo. Eu estou trabalhando com a possibilidade de cumprir essa minha semana sem falar da promessa em dezembro, começando na sexta-feira, dia 8 de dezembro, e ficando até a sexta-feira, dia 15 de dezembro, sem falar. Do dia 8 ao dia 15, sem pronunciar nenhuma palavra. Tendo em vista que o podcast Crônicas de Nada é lançado toda segunda-feira, na segunda-feira do dia 11 de dezembro, vai ter episódio do Crônicas de Nada. E nesse episódio eu não vou falar nenhuma palavra. Como vai ser esse episódio? Vocês vão ter que esperar até lá para descobrir. Mas eu vou ficar uma semana sem pronunciar nenhuma palavra. Vou produzir muito conteúdo sobre isso. Conteúdo silencioso nas redes sociais. E dia 11 de dezembro vai ter o primeiro episódio do Crônicas de Nada, onde eu não pronuncio nenhuma palavra. Quem viver, verá. Ok? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua audição. Vamos ficando por aqui. Compartilhe o programa, compartilhe esse episódio, indique o Crônicas de Nada para amigos que gostam de podcast ou que estão em busca de um novo podcast para acompanhar. E esse aqui é bom de acompanhar, né? Tem episódio novo toda semana, então pode indicar. Quem ouve no Spotify, lembra, eu não sei se todo mundo já fez isso, eu nunca lembro de pedir, eu acho que isso ajuda o programa. Mas toda vez que eu olho, sempre tem uma avaliaçãozinha a mais. Mas lembrem de avaliar o programa no Spotify. É só abrir o episódio lá e tem as estrelinhas lá para você dar, quantas estrelinhas você acha que o programa merece. Por favor, não deixe de avaliar, porque avaliações altas eu acredito que ajudem o programa a crescer também, o Spotify a indicar o programa para outras pessoas, beleza? O Crônicas de Nada está disponível também no Apple Podcasts. Eu tinha ficado de botar em outros lugares e eu consegui botar no Apple Podcasts, ao que tudo indica. Vou ver se eu consigo botar em outros lugares também. Se alguém não consegue ouvir pelo Spotify ou não usa muito Spotify, me manda mensagem no Instagram, eu vejo o que eu consigo fazer. Alguém já tinha me mandado. Inclusive meu amigo Igor, que ouve o programa, ele pediu para eu botar no Apple Podcasts, porque ele não usa Spotify. E eu acho que eu consegui. Mas enfim, muito obrigado pela sua audição. Vamos ficando por aqui porque eu preciso dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.